TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde gravado é no sábado. Não tem como você participar. Eu sempre reforço aqui com os nossos entrevistados. Ao vivo é toda terça-feira. A direção do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Esse ao vivo é muito bom para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa e pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira de maio, hoje é dia 6. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu recebo aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, a presença do naturopata Ramon de Assis. Toda primeira terça-feira do mês ele está aqui nos ajudando a fazer o programa. Ramon, boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos que nos acompanham. Prazer é todo meu, né? Tá abrindo aqui o mês de maio, né? Com esse já friozinho, né? Gostoso e falando sobre saúde natural. Ô Ramon, e como é que foi essa sua terça-feira, dia 6 aqui em Divinópolis? Foi uma terça-feira também de muito atendimento? Como é que foi? Hoje foi, viu, Samuel? Hoje foi mais corrido o atendimento, a gente atendeu mais pessoas, né, que precisavam ser atendidas, então hoje foi mais corrido do que o habitual, né? Já que eu iniciei a semana atendendo na cidade de Pompéu. Ontem nós estávamos atendendo na cidade de Pompéu e hoje em Divinópolis, então acabou sendo mais cheio aí a nossa agenda. Legal, é bom lembrar que já há um bom tempo, desde o último programa, nós falamos aqui do novo espaço, que é na 7 de setembro de 1387, no espaço verdade. Corpo e Mente, né, que fica ali bem próximo à Drogaria Araújo, se não me engano, aquele quarteirão ali perto, não é isso? Exatamente. É o portal Corpo e Mente, né, onde me honra muito estar atendendo nesse novo espaço, onde a gente está, né, oferecendo mais comodidade, mais conforto para os nossos pacientes, clientes, e tenho certeza que todos vão gostar. Legal, bacana. Daqui a pouco a gente vai reforçar aí o WhatsApp, que é o 991370003. Ô Ramon, o que há por trás dos problemas gástricos é o nosso tema de hoje. E como primeira pergunta, eu gostaria que você comentasse para a gente quais são os principais problemas gástricos, ou pelo menos os mais comuns. Então, é importante, né? Até foi por solicitações de pessoas que nos acompanham nas nossas mídias, que falaram, né, Ramon, sobre os problemas gástricos, né? E claro, a nossa experiência em consultório é muito comum. Dificilmente passa um dia meu de atendimento onde não hajam pessoas procurando resolver os problemas gástricos, que são, como você já adiantou, Samuel, são vários problemas, né? A gente vai destacar aqui os mais corriqueiros, os mais comuns problemas gástricos que as pessoas procuram. Normalmente as pessoas têm aí as chamadas gastrites, né? Também as pangastrites, os refluxos gástricos, as esofagites, né, que sempre acompanham os refluxos gástricos, né, que tratam aí da volta, né, dos ácidos do nosso estômago por esse tubo, né, do esôfago, acaba queimando ali o tubo do esôfago, que não é preparado para esse suco gástrico. O estômago sim é preparado para esse suco gástrico, o nosso esôfago não. E acaba voltando até ali
na garganta, né, na traqueia, onde pode causar desconfortos ainda maiores, né? Pessoas podem sufocar durante a noite por conta desse tipo de problema. Então, esses são os problemas mais comuns. Queimações, azias, né, indisposição estomacal, a pessoa às vezes acabou de se alimentar, vai ter uma queimação, uma indisposição. Esses são os problemas mais comuns em consultório, Samuel. Ô Ramon, o refluxo incomoda, né? Muita gente, e eu sempre ouço de um ou outro, de pessoas mais próximas, se queixando do refluxo. O refluxo vai acontecer perto da alimentação? Na maioria das vezes, mas não obrigatoriamente, né? Vai depender muito ali do grau de refluxo que a pessoa possa vir a ter, né? E aí realmente, logo depois da refeição, ou às vezes a pessoa se alimentou e pode até não manifestar o refluxo, né? Mas aí quando ela bebe algum líquido, quando ela toma sucos, água mesmo, e aí pode facilitar esse refluxo ali pós-refeições. Mas um dos piores refluxos, Samuel, talvez seja os noturnos, né? As pessoas que se alimentaram muitas vezes tarde, né? E aí vão se deitar e aí durante a noite elas podem serem surpreendidas, acordar, por exemplo, com esse refluxo, que é a volta desse suco gástrico, onde pode trazer ali danos muito grandes. A pessoa está dormindo, a pessoa acorda, às vezes sufocada com aquele suco gástrico, onde há um risco maior para a própria vida da pessoa. Então, jantar perto da hora de dormir pode, de fato, fazer mal. Isso não é apenas um mito, é um fato. É um fato. Você já abordou isso aqui em outros programas. É verdade. Mas, além da questão do refluxo, também pode ter outros inconvenientes também? Você fala do fato de deitar tarde? Isso, de você se alimentar, jantar e, às vezes, de maneira farta e logo ir para a cama dormir. Com certeza, né? Primeiro entendemos que o aparelho digestório, ele precisa de um descanso, né? Descanso esse que nós não temos dado ao nosso aparelho digestório. Então, às vezes, a gente come ali muito perto uma refeição da outra e a gente não dá esse descanso. E o momento que talvez seria o momento mais adequado para o nosso aparelho digestório fazer uma autorreparação, uma limpeza, que seria durante a noite, aí a pessoa se alimenta muito tarde, se alimenta muito pesado muitas vezes e logo em seguida vai se deitar. Então ela vai ter problemas, o aparelho digestório não vai fazer essa autolimpeza, essa autorreparação e podendo até facilitar o ganho de peso, né? Já que a pessoa não vai queimar ali o que se alimentou. Então, não é adequado a pessoa se alimentar e logo depois ir se deitar. Ô Ramon, ainda nesse primeiro bloco eu quero te perguntar como é que a naturopatia vê essa questão dos problemas gástricos. São casos e situações que têm uma solução, porque todo mundo que tem quer se livrar de uma maneira imediata e não vendo realmente o porquê dessa questão. Como é que a naturopatia vê tudo isso? Então, não vê diferente de outros tratamentos e processos, Samuel. A gente percebe que dentro de uma sociedade imediatista, nós temos também profissionais da área de saúde que vão atender essas demandas, né? E claro, se a pessoa tem ali um desconforto gástrico, né, uma dor estomacal, claro que a gente precisa sanar o problema do paciente, mas às vezes a gente entra ali com uma proposta de um analgésico gástrico, onde a pessoa vai se livrar da dor, e para o paciente que não entende, que não é da área de saúde, para ele está tudo bem, está satisfeito, ele está tomando um remédio que tirou dele a dor que ele tinha antes, e ele vai tomando o remédio e para ele está tudo bem. Mas na verdade, né, aí entra diretamente no nosso tema de hoje, que é o que há por detrás dos problemas gástricos. Que na verdade, quando uma pessoa vai ali paliativando, né, vai tomando um analgésico gástrico, se livrando do desconforto da dor, mas sem saber o que pode estar acontecendo por detrás. Primeiro, todo analgésico gástrico, né, a gente conhece vários ali, tem muitos nomes comerciais, todo mundo conhece algum, mas entender que toda vez que uma pessoa tem que tomar um analgésico gástrico, e isso se faz de uso contínuo, porque quando o profissional orienta, olha, você vai tomar por um determinado tempo, a gente vai montar aí um protocolo de tratamento e depois a gente retira. Aí tudo bem. Mas quando é uso contínuo, e acaba sendo, são muitas as pessoas que usam por 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos um analgésico gástrico e nunca se liberta dele. Aí que entra o problema. Porque o analgésico gástrico, a partir do momento do uso dele, faz com que aquele organismo
deixe de absorver adequadamente os nutrientes dos alimentos. E nesse sentido, entendendo que toda doença crônica ou doença crônico-degenerativa parte de uma deficiência nutricional, a gente pode, usando um analgésico gástrico como esse, de uso contínuo, a gente pode estar abrindo porta para diversas doenças que aquele organismo, aquela pessoa tenha predisposição. Então, isso é muito grave. Às vezes a pessoa está ali só com um desconforto gástrico, começa a tomar um analgésico, daí 6 meses, 1 ano, ela desenvolve um problema que ela tinha predisposição, mas por quê? Porque o corpo não está recebendo adequadamente os nutrientes dos alimentos. Então, daí, a primeira coisa que está por detrás, que é um grande problema, é um risco grande para a nossa saúde, Samuel. Na maioria das vezes o paciente ele chega um pouco viciado de todas essas questões de medicamentos apenas para trazer o alívio, quando vai conversar, por exemplo, com o naturopata. E como é que você faz para convencer que há necessidade de uma virada de chave na questão desse tratamento? Particularmente no meu trabalho, eu gosto de instruir muito, Samuel. Eu gosto de orientar o paciente, eu sempre converso muito. Quem é meu paciente, deve estar nos assistindo, sabe muito bem que quando ele senta na minha frente no consultório, eu oriento. Eu falo que o paciente bem informado do que ele tem e do que ele pode fazer para melhorar o processo, entende de tudo isso. E quando ele passa a entender, ele já passa a não aceitar mais uma outra proposta de tratamento que vai só tirar ali, aliviar o seu desconforto. Então é entender a dinâmica disso, como eu estou explicando aqui agora, que não basta a pessoa paliativar. Ah, mas se eu tirar esse medicamento eu vou sentir dor? Primeiro, a gente não tira o medicamento da pessoa que foi prescrito por outro profissional. A gente tem essa ética, né? A gente não retira. Eu não falo, olha, suspenda isso, né? Aliás, todos os profissionais deveriam ser assim, porque às vezes a gente percebe que alguns profissionais acabam suspendendo as fórmulas naturais, por exemplo, indevidamente. Mas, primeiro, a gente não suspende nada. Agora, o que a gente pede para a pessoa, na medida que a gente inicia um tratamento, é que a pessoa, na medida que vai melhorando, ela vai experimentando um espaçamento maior dessa formulação. E se ela não vê necessidade, ela pode ir tirando, principalmente num medicamento que não traz nenhum risco para a saúde da pessoa. Ou ainda a gente orienta a pessoa que procure o próprio médico que prescreveu e que ele não vendo mais a necessidade daquele medicamento, vai suspendendo gradativamente. Então a naturopatia tem a proposta de tratar dos problemas gástricos de forma que a gente venha a equilibrar o pH gástrico, a gente vai voltar aquele organismo a funcionar perfeitamente, de maneira com que ele não precise dessa bengala, né, que seria aí um analgésico gástrico. Muito bem, você pode continuar participando conosco, já estou recebendo aqui algumas perguntas. O Amostra Grátis da Saúde é ao vivo, e ao vivo você já sabe que você pode participar conosco. Com muito prazer, a gente está recebendo hoje o naturopata Ramon de Assis. É o nosso primeiro e breve intervalo, daqui a pouco a gente volta na sequência desse programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Deixa eu registrar aqui a nossa grande audiência, deixa eu mandar aqui um grande abraço para o Bruno Porto Sulque, que está acompanhando agora o programa Amostra Grátis da Saúde. Ô Bruno, grande abraço para você, hein? Bate-papo agradável. Quem vai estar conosco no mês que vem, no dia 24 de junho, é a doutora Daniela Rocha, ela que é profissional da odontologia, esteve conosco já há bastante tempo, da Rejuvenescenter aqui em Divinópolis, que é o antigo ateliê orofacial. Meu abraço à doutora Daniela Rocha.
Foi uma entrevista muito pontual, ela chegou a marcar conosco naquela oportunidade, foi uma época um pouco de pandemia, e ela veio e depois mandou uma mensagem agradecendo e falando, né, da seriedade do programa e como é feito. Doutora Daniela, grande abraço para você, muito obrigado. Olha só, no último domingo nós tivemos aqui em Divinópolis um evento na Coffee Leve com o barista Cris, da cidade de Três Corações. Foi um evento muito pontual para quem gosta aí dos cafés especiais. Na oportunidade eu bati um papo com o Luiz Paulo Teles e o nosso diretor Túlio coloca para a gente. E sobre este evento eu converso com Luiz Paulo Teles. Estou aqui na Coffee Leve, aqui no bairro Cidil. Programa Almoça Grátis, TV Candidez. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. É um prazer estar falando com você aqui. Samuel, né, que está acompanhando o nosso evento aqui hoje. Prazer te receber aqui. Vamos resumir para a gente o que foi esse evento neste último domingo, dia 4? Então, Samuel, o evento foi mais para a gente conhecer novos cafés, que hoje o mercado de café tem vários produtores trabalhando com café de altíssima qualidade. E a gente já teve vários clientes aqui, né? Hoje teve vários clientes que já são nossos, teve clientes de fora também, da cidade de Nova Serrana. Então, assim, o pessoal gostou bastante, porque além dos cafés novos que eu trouxe de outros produtores, eles puderam ver, né, a visão de outro barista, que é o barista Cris, que é de Belo Horizonte. Parece que a cada dia que passa, cresce o interesse de algumas pessoas sobre esse novo tipo de café, que é um café diferente que a gente encontra no dia a dia no supermercado, por exemplo. É complicado porque no supermercado, assim, é difícil a gente manter um café fresco na gôndola. Então, o pessoal está buscando muito o café especial porque nosso paladar não retrocede. Então, assim, todo mundo que começa a experimentar um café, que é um café de altíssima qualidade, vê a diferença, que é um outro tipo de bebida, que é um café de altíssima qualidade. Nós teremos eventos futuros aqui na Coffee Lab? Com certeza. Tipo que nós tivemos hoje? Com certeza, só não tem data específica ainda, mas eu já estou conversando ali com o Cris nos bastidores e a gente vai ter mais eventos aí pela frente. Para quem ainda não conhece, deixa um convite aí para conhecer esse espaço aqui que é bastante aconchegante. Então, você que não conhece a Coffee Leve, a gente fica aqui na rua Santa Catarina, 1721, entre Paraíba e Jonotini, no bairro Cidil. Vem tomar um café com a gente, tenho certeza que você vai gostar. Parabéns, Luiz. É bom lembrar que pessoas de Divinópolis e de algumas cidades vizinhas prestigiaram esse evento de hoje aqui. Que bom, fico feliz. Abraço. Um abraço aí para o Luiz Paulo Teles e para toda a equipe, que foi um evento bastante concorrido. Pessoas de Divinópolis, também de Nova Serrana, que estiveram presentes. Em entrevistas que você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube, nós tivemos com o médico Fábio Freitas, ele que trouxe aqui informações importantes relacionadas à questão do transplante capilar. Médico Fábio Freitas falou com propriedade sobre toda essa questão. Outra entrevista que nós tivemos aqui foi com o médico Leandro Brandão. Ele foi o único brasileiro que recebeu um prêmio em Milão, na Itália, pela sua maneira de abordagem, principalmente com os pacientes infantis. Ele que é otorrinolaringologista. Na próxima terça-feira eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez a presença do médico Sérgio Mourão. Ele é cirurgião plástico. Nós já temos, inclusive, aqui algumas perguntas relacionadas à questão sobre a cirurgia reparadora para quem passa pela cirurgia bariátrica. Você não pode perder. Na próxima terça-feira, dia 13, é ao vivo, aqui pela TV Candidez. E hoje, com muito prazer, eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Candidez Ramon de Assis. Sempre na primeira terça-feira do mês, ele está aqui conosco, trazendo informações e respondendo com calma, com tranquilidade, a visão da naturopatia. Hoje, nós estamos abordando o tema, o que há por trás dos problemas gástricos. Ramon de Assis já fez aqui um apanhado geral desses mais comuns. Ramon, a gente tem aqui uma pergunta da Marta. Boa noite, Samuel. Tenho um problema no estômago há 11 anos. Fiz uma cirurgia de hérnia de hiato. Fiquei bem uns 10 anos e voltou todo o problema. Fiz a segunda cirurgia e não obtive resultado positivo. Assim que fiz a cirurgia, tive Covid, fiquei muito grave e acabou dando tudo errado. Mas enfim, sinto muito refluxo, azia e isso mesmo eu me sufoco e acordo desesperada. Tem alguma observação que possa melhorar, além de tudo que o Ramon já adiantou para a gente? Marta, obrigado aí pela sua mensagem. Vamos ver como é que o Ramon de Assis vai te ajudar, hein? Marta, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta, pela participação e realmente um histórico aí muito interessante, né, da gente explicar um pouco sobre isso, né?
Veja bem, né? Primeiro teve ali um problema de hérnia de hiato, que é outro problema corriqueiro, gástrico, né? E ela ainda relatou, Samuel, o que a gente falava no primeiro bloco, quando a gente salientava do risco que tem, né? Do refluxo gástrico noturno, e ela ainda citou que acorda sufocada, né? Que é um problema muito sério, muito grave. Claro que o problema da Marta, né, até porque ela já passou por 2 intervenções cirúrgicas, então a gente acredita que seja um problema mais complexo. Mas sempre, e agora entrando já para responder aí o questionamento da Marta, a gente entrando no segundo aspecto, Samuel, do que há por detrás dos problemas gástricos, né? Que seja o refluxo gástrico, seja a gastrite comum, azia, seja aí uma hérnia de hiato, como é o caso da Marta, sempre existe uma alimentação indevida, sempre existe um alimento que não é legal para aquela pessoa, ou mesmo o espaçamento dessas refeições. Então, Marta, o que a gente, né, já te deixa aí de conselho? Que reveja a sua alimentação. Provavelmente a sua alimentação está favorecendo aí o surgimento da hérnia de hiato, do refluxo gástrico, então precisa rever. E a gente sempre trata os nossos pacientes, clientes, né, na naturopatia de maneira individualizada. A gente já trouxe aqui informação, por exemplo, a gente leva em conta o tipo sanguíneo, né? A gente sabe que cada tipo sanguíneo tem também o seu tipo metabólico e, portanto, merece uma atenção individualizada. O melhor alimento para uma pessoa pode não ser o melhor alimento para outra pessoa. E o que faz mal para o estômago de uma, né, para os desconfortos gástricos, pode não fazer mal para o outro. Então, existe essa individualidade que deve ser respeitada também. Mas o que faz mal para todo mundo, a gente sempre destaca, né? Muitas vezes o café, ele promove um desequilíbrio gástrico importante, então quer dizer, não é todo mundo que deve tomar o café e também de uma maneira indiscriminada. Às vezes a pessoa tem que tomar menos café, ela toma muito. O leite e os lácteos, né? Tanto o leite direto, seja o café com leite, o leite puro, ou mesmo o queijo, para algumas pessoas pode desencadear aí um desequilíbrio gástrico que vai culminar em queimações, em azias, né? Outros fatores importantes, os farináceos. O que são farináceos? São qualquer produto alimentício feito de farinhas, e qualquer farinha, não é só a farinha de trigo, né, que é a farinha branca, que tem um glúten. Aí qualquer farinha, pode, por exemplo, quem é sangue tipo O tem um metabolismo que tem dificuldade com os farináceos. Além do sangue O produzir muitos gases, né, no aparelho digestório, ele vai ter essa dificuldade que pode culminar numa azia, por exemplo. Então, é individualizar esse paciente, entendendo que ele deve comer menos os produtos alimentícios e mais alimento de verdade. É um caminho, mas claro que existem as particularidades. Quando a gente fala da questão dos problemas gástricos, vai ser apenas e tão somente a questão da alimentação ou tem alguma genética que pode estar embutida também aí? Sempre tem, né? Nós já trouxemos, inclusive no programa, o assunto da epigenética, e o desdobramento da epigenética é a nutrigenética, que diz respeito a isso, que apesar de nós carregarmos no nosso gene as predisposições a diversas doenças, estas mesmas doenças só despertarão se ela tiver um ambiente favorável. E o problema gástrico não é diferente, né? Se uma pessoa teve ali um avô que tinha um problema gástrico, o pai tinha um problema gástrico, então ele provavelmente carrega uma predisposição muito grande em desenvolver aquele problema. Então, se ele não cuidar melhor, se ele não mudar os hábitos dele, ali ele vai desenvolver com muita facilidade. Então, nós temos esse poder nas mãos, que é a epigenética, a nutrigenética, de mudar os nossos ambientes para que a gente não desperte as doenças que a gente carrega no próprio gene. A dona Odete Duarte, ela tem 71 anos, está acompanhando o programa. Boa noite, Samuel. Boa noite ao doutor Ramon. Tenho refluxo, ainda bem jovem, já tinha, mas nem sabia o que era. Hoje sei e tenho muitas aftas, principalmente quando como algo. Deito sempre com o travesseiro mais alto. Se não, pode dar um refluxo e não tenho azia, mas tenho gastrite. Gostaria de saber a opinião do Ramon nesse caso. É uma senhora já de 71 anos. Sim. E pelo que ela está relatando aqui, esse refluxo já acompanha ela desde bem jovem. Pois é, dona Odete, um abraço, viu? Boa noite, obrigado aí pela participação da senhora, participação muito importante.
Então, é válido salientar, né, que a gente precisa mudar esse ambiente, né? O ambiente gástrico, ele diz muito sobre o que a gente vai desenvolver ali de problemas de ordem gástrica. Então, a gente precisa melhorar esse ambiente, entendendo que alguns alimentos podem favorecer. Claro que a gente vai tentar tirar ali, aliviar o desconforto imediato da pessoa, mas entendendo que alguns alimentos podem facilitar muito o equilíbrio do pH gástrico. Dentre esses alimentos, eu cito, por exemplo, a beterraba crua, né, que é fonte genuína aí de betaína. E a betaína é um regulador gástrico maravilhoso. Então, a pessoa fazendo um uso frequente de beterraba pode facilitar ali a regulação do pH gástrico, né? O suplemento mineral zinco também participa muito dessa regulação gástrica. Aí, dependendo de cada paciente, o naturopata ou outro profissional de saúde pode ir indicando ali uma suplementação adequada para aquela pessoa. O próprio magnésio não ali inserido no contexto da alimentação, da refeição, né? Mas em outro momento pode ajudar na regulação gástrica também. Então, aí são vários fatores que a gente vai utilizar para poder estar melhorando essa questão. Olha aqui a pergunta agora do Anderson, do bairro Bom Pastor, aqui em Divinópolis. Ele sempre participa aqui conosco. Boa noite, Samuel. Boa noite ao doutor Ramon. Gostaria de saber quais são os alimentos que mais atrapalham o funcionamento correto do sistema digestivo. Parabéns a você, Samuel, e toda a equipe da TV Candidez que nos proporciona um programa de altíssimo nível. Obrigado, Anderson. Ramon falou um pouquinho sobre isso aí no primeiro bloco, mas ele vai reforçar para você aqui agora. Com certeza. Anderson, um abraço, viu? Pergunta importantíssima mesmo. E vale a pena a gente repetir algumas coisas que a gente já falou. Primeiro, entender que bebidas alcoólicas, né, o álcool, né, antigamente era pouco investigado, né, e até achava-se que algumas bebidas alcoólicas, como a própria cerveja, pudessem ser até interessantes para a saúde, diuréticas, enfim. Mas hoje a gente sabe que qualquer quantidade de álcool pode ser nociva para o nosso organismo. Claro que vai depender de cada organismo, nem todo mundo tem a mesma sensibilidade, mas algumas pessoas não vão poder com nenhuma quantidade de álcool, né? Mesmo as bebidas com menor teor alcoólico. Então, as bebidas alcoólicas é um ponto, os refrigerantes é outra bebida. Aliás, eu diria que os refrigerantes são ainda piores para o aparelho digestório do que a própria bebida alcoólica, né? Os refrigerantes, em sua grande maioria, os sucos, né? Sobretudo os sucos artificiais, de pozinho, tudo isso vai interferir muito. Então, os alimentos ou os produtos alimentícios, né, que são artificiais, que têm um teor de químico muito elevado, vai prejudicar. Os alimentos embutidos também vão prejudicar a nossa saúde gástrica, né? O açúcar é terrível para o nosso aparelho gástrico, né? O leite, como a gente citou, também, em grande maioria das pessoas, vai causar aí um problema gástrico. Enfim, produto alimentício, em geral, pode prejudicar o aparelho gástrico. E os alimentos de verdade podem melhorar o aparelho gástrico. E eu destaco ainda, né? A fruta, como o mamão. O mamão tem uma substância chamada papaína. E a papaína presente no mamão ajuda muito a proteger, né? O mamão funciona como um protetor gástrico, um analgésico gástrico de primeiríssima ali, né? Muito importante. As batatas em geral, mas eu destaco a batata doce ou o suco da batata doce, também tem uma propriedade analgésica e protetora do aparelho gástrico incrível, né? E temos aí alguns alimentos que vão ajudar aí a regular aí, como o limão, pode regular o pH gástrico. Claro que não é para todo mundo e é uma dosagem individualizada, mas pode ajudar muito nesse processo de regulação. Eu já citei a beterraba crua, não pode ser cozida, no caso da beterraba, tem que ser a beterraba crua. Nós temos vários alimentos que ajudam nessa regulação para poder a pessoa ter uma saúde estomacal melhor. Muito bem, o Bruno Porto Sul, que está enviando aqui uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber se é que podemos fazer uma questão de prevenção de todos esses problemas gástricos, principalmente a questão da esofagite, não sei se ele falou que é a maneira correta. Ele está perguntando mais a questão sobre a prevenção. Não tem problemas, mas gostaria de saber se há como prevenir dentro da naturopatia. Obrigado, Bruno, pela sua pergunta. Ramon de Assis vai te responder. Bruno, muito obrigado pela pergunta, um abraço. Tem como sim, viu, Bruno? Aliás, a proposta da naturopatia é essa. Uma é a prevenção de todos os problemas, né, de saúde. E, como o tema de hoje sugere a parte gástrica, a prevenção sim, mudando a nossa alimentação. Então, às vezes a pessoa não tem nenhum problema e quer garantir que ela não venha a ter.
tem como sim, né? A gente vai preparar para aquela pessoa, avaliando minuciosamente o perfil dela, para que a gente diga quais são os melhores hábitos para aquela pessoa evitar problemas gástricos, por exemplo. E, além da prevenção, tem também uma forma da gente melhorar ali a saúde da pessoa que já está acometida de algum problema gástrico, como os que a gente citou hoje, por exemplo. Então, a pessoa está ali, a gente vai mudar aqueles hábitos dele, vai inserir alguns suplementos, né? Tem plantas maravilhosas aí para melhorar o aparelho digestório, como a planta zedoária, uma planta que eu utilizo frequentemente, né? Tem aí a guaçatonga, que é outra planta maravilhosa para o aparelho digestório, tem a espinheira santa, tem aí várias plantas que utilizadas precisamente, né? Não é tomar de qualquer jeito. Muita gente chega para mim e fala, eu já tomei chá disso e daquilo e não melhorei. Aí eu entro com uma fórmula em cápsula ou gotas para a pessoa, agora eu melhorei definitivamente. O que você me deu? A mesma planta que você estava tomando, só que agora na dose certa e na posologia certa. Então tem tudo isso, a individualidade de cada pessoa. Então tem como a gente melhorar a pessoa para que ela não precise de nenhum medicamento para tratar os seus problemas corriqueiros, e tem também aquele caso da prevenção. E eu vou encerrar agora com a pergunta da Giovana. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o Ramon comentasse qual é o principal causador do refluxo. Eu tenho e me deixa bem desconfortável. Obrigado, Giovana, pela sua pergunta. Giovana, um abraço, boa noite, obrigado mesmo pela pergunta. Então, Giovana, invariavelmente, a causa dos refluxos, das gastrites, da duodenite, da esofagite, né? E de todos esses problemas gástricos é a alimentação indevida, ou o espaçamento indevido, ou aquele alimento que pode, para mim, ele pode não prejudicar, mas para um outro tipo metabólico ele pode prejudicar. Então, nós precisamos entender qual que é a minha alimentação, a alimentação mais adequada para o meu estômago, para o meu aparelho digestório. E tendo em vista isso, que é claro que elas vão sempre estar em torno de alimentos de verdade, a gente vai ter ali uma prevenção maravilhosa de todos esses problemas. Eu vou ter que chamar o nosso segundo e breve intervalo. Você que está acompanhando o programa nessa terça-feira, pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Afinal de contas, o que há por trás dos problemas gástricos? É o nosso tema de hoje. A gente está recebendo hoje com muito prazer o naturopata Ramon de Assis. Então vamos explorar agora nessa segunda metade. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Desde o dia 11 de novembro, Divinópolis conta com a linha aérea da Azul, com o avião Cessna Caravan, que tem capacidade para 9 passageiros. Nós tivemos uma oportunidade de conversar com o comandante Felipe e com a passageira Caroline sobre essa experiência. Divinópolis está conectada com Viracopos, que é Campinas, e também com Confins, Belo Horizonte e demais conexões. O comandante Felipe falou sobre a questão da segurança e, na sequência, a passageira Caroline falou sobre essa experiência. Ela que é do norte do país e veio a Divinópolis para um trabalho. Muito bem, estamos aqui agora com o Felipe, piloto e copiloto Limbert. Acabamos de chegar aqui em Divinópolis agora, no voo Confins Divinópolis. Felipe vai falar para a gente aqui primeiramente como é que é essa questão dessa sensação de segurança para o passageiro que ainda não conhece a aeronave, que não conhece o equipamento. Então, pessoal, a aeronave bem segura, Cessna Caravan, até o presidente pode voar nela. Então, assim, vocês podem voar bem tranquilos. É um voo mais bonito, tem, assim, uma paisagem diferente do voo da aeronave maior.
vocês conseguem ver mais os pontos turísticos e tudo. Podem confiar, é muito bom. A Caroline Vieira é do estado de Rondônia, veio a Divinópolis para fazer aqui um trabalho. Como é que foi essa experiência de voar de Divinópolis para Belo Horizonte agora com a sua conexão? Boa noite, Samuel. Foi uma experiência muito boa. Foi bem tranquilo, foi um voo excelente. Gostei bastante. Facilita muito essa conectividade com Divinópolis, Confins e Campinas e outras conexões? Facilita muito a agilidade, questão de horário, é muito prático. Um abraço aí a todos da Azul Linhas Aéreas. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. Nós tivemos com o médico oncologista Cícero Gonzaga. Cícero Gonzaga esteve conosco e detalhou sobre a questão do Março Azul Marinho, que remete à questão da prevenção do câncer coloretal. Outra entrevista que também você pode acompanhar aqui conosco foi da oftalmologista Miriam Lopes Sansoni. Com bastante calma, com bastante tranquilidade, ela ressaltou sobre a saúde dos olhos. O médico Deni Veloso, que é médico urologista, destacou sobre a importância do Novembro Azul. Esse tema, todos os anos, a gente sempre repete. E hoje, com muito prazer, ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez, eu estou recebendo o naturopata Ramon de Assis. O Ramon deu uma passada comigo aqui em algumas perguntas. E eu vou fazer aqui essas perguntas dos telespectadores. Boa noite, Samuel. Gostaria de perguntar se quem tem gastrite e refluxo pode ter uma tosse seca pela manhã. Sou do bairro Afonso Pena, Olívia. Olívia, obrigado pela sua mensagem. Olívia, um abraço, boa noite, obrigado pela pergunta. Então, é interessante essa pergunta, porque muitas pessoas têm ali uma tosse seca constante. Às vezes ela vai ao médico, né, buscando algum problema respiratório, e às vezes o médico também pode ser confundido ali com esse sintoma, e essa tosse seca pode ser exatamente por causa de um refluxo gástrico que a pessoa vem a ter. Porque esse suco gástrico, ao subir ali pelo nosso esôfago, né, por esse tubo que a gente tem até aqui, ele causa uma irritação aqui da mucosa e causa tosses secas. Então, a tosse seca pode ser de ordem respiratória mesmo, né? Pode ser ali uma sinusite, algo assim, mas pode ser também de um refluxo gástrico. Então, o ideal é investigar a mais para saber se é mesmo. Ramon, não sei se está fora do nosso tema, mas eu vou fazer aqui a pergunta e vamos ver que direção você pode dar aqui para a Antônia, telespectadora. Olá, Samuel, boa noite, doutor Ramon. Tive H. pylori, fiz o tratamento correto, mas de vez em quando tenho aftas que desaparecem sozinhas. O que pode ser? Obrigado, Antônia, pela sua mensagem. Vamos ver como é que o Ramon de Assis vai te responder. Antônio, um abraço, boa noite, obrigado pela participação e pergunta, viu? Antônio, então, olha só, você deve ter ali uma desordem, né, do pH gástrico. E o que me faz pensar isso é exatamente essas aftas, né, que você manifesta. E esse desequilíbrio do pH gástrico pode ter criado um ambiente favorável para essa bactéria, né? A Helicobacter pylori ou H. pylori, como é popularmente chamada, para ela se manifestar. Então, essa bactéria, que é muito comum, mas ela só vai permanecer no estômago quando existe um ambiente favorável para ela. E o fato dessas aftas surgirem pode significar isso. Então, o ideal, mesmo você já tendo tratado da H. pylori, o ideal é que você procure um tratamento onde vá melhorar aí a qualidade, né, do seu pH gástrico para não deixar esse ambiente para essa bactéria voltar. Legal. O Ramon, tem outra pergunta aqui que está fora do tema, mas eu sei que dentro da naturopatia você tem uma visão muito interessante sobre todos os assuntos que são apresentados. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o Ramon comentasse qual que é o tempo médio para quem está sofrendo com a herpes zoster. Apareceu, causa muita dor, e ela, qual o melhor tratamento e qual é o ciclo dela? Obrigado pela sua mensagem, você que não quis se identificar. Então, um abraço, né? De toda forma, obrigado pela participação e pergunta. Herpes zoster, que é um vírus, né? O mesmo da catapora, né? Então, a pessoa, às vezes, carrega o vírus ali, que fica ali, permanece no organismo, e ele pode vir a se manifestar num momento de baixa imunidade. Esse ciclo aí, né, que você pergunta, pode variar.
ele não é constante para todo mundo, né? Pode durar ali, pode começar uma manifestação que dura aí um dia e nem ficar tão grave o problema, mas em algumas pessoas pode durar ali semana, né? Então, realmente é um problema que traz grande dor, porque é um problema que afeta aí o sistema nervoso. Então, as dores da herpes zoster são muito grandes, né? E a proposta da naturopatia é melhorar ali o sistema imunológico dessa pessoa, fazendo com que ela não venha ali permitir que esse vírus manifeste. Ramon, sobre a questão do refluxo, muita gente também há uma queixa geral de muitas pessoas com relação a essa questão de o que beber, o que comer. A bebida alcoólica, para algumas pessoas, ela pode ser um fator prejudicial e até agravar no que diz respeito à questão do refluxo? Sim, né, com certeza, né? Como você bem colocou, nem todo mundo vai sofrer com o mesmo tipo de alimento ou produto alimentício ou bebida, como é o caso. Então, tem pessoas que podem, eu citei ainda há pouco sobre os leites e lácteos, né, diretos. Tem pessoas que vão fazer uso e não vão ter nenhum problema gástrico. Aí vai depender muito da predisposição que aquela pessoa carrega. Não é diferente com a bebida alcoólica. Tem pessoas que vão beber bebida alcoólica e não vai ter nenhum distúrbio. Mas tem pessoas que ao provar minimamente ali uma bebida alcoólica já vai sofrer muito com as desordens gástricas. Então é importante a pessoa entender, conhecer mais o organismo dela, né? Aproveito até para convidar as pessoas a nos seguirem nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, como Naturopata Ramon de Assis. E lá, Samuel, eu dou dicas, né? Tem vários vídeos curtos dando dicas de como melhorar a nossa saúde e também como melhorar a nossa saúde gástrica. Então, quer dizer, eu falo quais são os melhores alimentos, os piores alimentos, o que a gente deve evitar, mesmo não tendo nenhum problema, para que não venha despertar aquele problema. Então, conhecer mais o nosso organismo, dos bons alimentos, é fundamental. A Maria Aparecida diz que eles têm refluxo e que sente que a filha de 10 anos está começando a apresentar algumas queixas. Ela não sabe o que é o refluxo. Ela pergunta como deve ser o tratamento relacionado à questão da criança. Obrigado para você que participou do programa, Maria Aparecida. Maria Aparecida, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Então, não difere muito. A naturopatia, claro que a gente vai mudar a proporção da dose das fórmulas propostas, né, para as crianças, mas não difere muito. Primeiro, a gente vai dar orientação para os pais, né, da criança, ou para quem cuida da criança, para uma melhor alimentação. Hoje a gente percebe, aliás, Samuel, a gente recebe tantas crianças no nosso dia a dia, né, atendendo crianças, e a gente percebe que as crianças estão cada vez comendo pior. E isso leva a um desequilíbrio gástrico que vai culminar numa desordem como essa que a gente está chamando a atenção. Então, os pais têm um pouco de culpa aí também, ou não? Então, né, claro que sim, né? A gente sempre brinca, mas com um fundo de verdade, que a criança não vai ao supermercado sozinha comprar os próprios alimentos. Alguém compra para ela, né? Então, nessa escolha dos alimentos, é que a gente tenta orientar os pais que façam escolhas melhores. Ah, mas meu filho agora só come isso porque... Mas foi apresentado para ele aquele alimento que não é legal. Então, quer dizer, quem ainda está educando, que não apresentou determinados alimentos ou produtos alimentícios para as crianças, evitem, né? Atrasem ali o uso de algumas coisas, né? O mais tarde possível os açúcares, o mais tarde possível os refrigerantes, os salgadinhos, né? O mais tarde possível, para que a criança não sofra precocemente com problemas que era antigamente só de adultos e adultos mais velhos. Hoje não, as crianças estão sofrendo muito. E aí, qual que é o melhor tratamento para isso? A mudança de hábito, que para a criança é muito mais difícil. E quem que vai ter que fazer essa mudança de hábito? Os pais ou quem educa. Então, é bom a gente, antes de introduzir determinados alimentos, que a gente pense melhor. A Cleusa Tavares está dizendo aqui que, de tanto ouvir você falar na questão do leite, ela tirou o leite e sentiu melhora gradativamente. Ela quer saber se no futuro ela pode voltar a tomar o leite. Cleusa, obrigado aí pela sua pergunta. Vamos ver como é que o Ramon de Assis vai te posicionar sobre Cleusa, isso aí. Né? Isso. Cleusa, obrigado. Aliás, o testemunho é muito importante, né? Eu acredito que muitas pessoas, ouvindo o seu testemunho, vão entender que realmente podem melhorar. Então, Cleusa, primeiro entender que o leite, né, é o melhor alimento do mundo pro filhote e da mesma espécie. Então, o leite definitivamente não é um alimento para o adulto, né? Percebam que na natureza, o bezerro, né,
está mamando. Quando ele para de mamar, quando ele vira garrote, né, ele vai comer capim, ele não vai mais tomar leite. E assim é com todos os mamíferos, né? E só o ser humano é que, quando ele desmama da mamãe ali por volta, ou deveria ser por volta dos 2 anos de idade, onde o leite só vai fazer bem para a criança, aí os pais normalmente migram para o leite de vaca. E o aparelho digestório humano não é apropriado para digerir o leite de vaca, né? Então é entender que não é um bom alimento. Para a pessoa que conseguiu regular, né? Meu caso, por exemplo, né? Meu aparelho digestório muito reguladinho, muito tranquilo. Se eu fizer uso esporádico de um alimento, ou tomar leite, ou comer um queijo, ou uma canjica, um arroz doce, esporadicamente, não vai me afetar. Mas se eu fizer um uso cotidiano, ele vai desequilibrar e vai me trazer vários malefícios. Legal. Ramon, vou ter que chamar agora o nosso terceiro e último intervalo. A gente vai voltar daqui a pouco para finalizar o programa. Se você tem alguma dúvida, você pode participar conosco, hein? A gente já está caminhando para o último bloco. Daqui a pouco a gente volta, hein, para fechar esse programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Deixa eu chamar aqui rapidamente 3 entrevistas que também você pode acompanhar conosco. O médico Rodrigo Bueno, ele é endocrinologista. Foi uma entrevista muito pontual, onde ele destacou várias questões na visão da endocrinologia. O médico Alexandre Nonato falou sobre a questão das varizes e o que há de novidade com relação aos procedimentos. E tivemos há 3 semanas atrás a presença do médico de Santo Antônio do Monte, Vilmar Neto. Ele é cirurgião, endoscopista e destacou muito sobre a questão da cirurgia bariátrica. São entrevistas que você pode acompanhar aqui e que eu tenho certeza que vão agregar no seu dia a dia com várias informações. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio da TV Candidez a presença do naturopata Ramon de Assis. Ramon, uma telespectadora acabou de mandar uma mensagem, não quis se identificar. Samuel, boa noite. Tem uma azia muito forte que sobe para o esôfago. É algo que tem um ar de queimação. O que fazer para melhorar? Já tomei alguns medicamentos, tive uma melhora, mas sempre volta. Obrigado para você que mandou a mensagem. Obrigado mesmo, né? Mesmo não se identificando. Então, se você sente já subindo ao esôfago, provavelmente é um refluxo, né? Um refluxo gástrico, que a gente citou ainda há pouco aqui. Então, o que precisa ser feito? Mudar o hábito alimentar. Comer alimentos diferentes, de preferência alimento de verdade ali, mas bem orientado, né? Porque não é só comer comida de verdade, porque se não for a mais adequada para o seu aparelho digestório, pode ainda não melhorar esse quadro. E tentar tirar os produtos alimentícios. Esses sim, invariavelmente vão trazer danos aí ao seu aparelho digestório. Ramon, você sempre destacou, né, os alimentos que são negativos e que vão causar problemas gástricos, mas também existe de uma forma natural também alguns alimentos que vão ajudar a melhorar aí todo esse sistema do aparelho gástrico. E eu te faço uma pergunta, que alimentação é essa? É fácil de ser encontrada? Tem um custo atrativo? Não há desculpa para o paciente fazer dessa forma? Com certeza não há desculpa, né? Comer bem, eu sempre chamo atenção, né? Muitas pessoas me abordam dizendo, Ramon, mas comer certinho
é caro. De forma alguma, né? Eu digo que comer certinho tem para todos os bolsos, é claro. Você pode começar falando logo do café da manhã, por exemplo? Ah, perfeitamente, né? Aliás, né, que tem tudo a ver com essa parte estomacal, né? Com essa parte dos distúrbios gástricos. Por exemplo, quando a gente quebra o nosso jejum, né? Faz o nosso desjejum com farináceos, com açúcares, né? Ou com bebidas açucaradas, né? Que podem ser sucos, podem ser os cafés. Tudo isso pode causar uma desordem gástrica mesmo, né? E aí a gente pode ter ali, no futuro, problemas dessa ordem. Por exemplo, os ovos. É quase que uma unanimidade entre os profissionais da área de saúde, nutricionistas, nutrólogos, naturopatas, né? Que também concordam que um dos melhores desjejuns são ovos, né? Você vai comer ali 1 ou 2 ovos, vai depender do seu biotipo, né? Do seu organismo. E você vai ter ali, primeiro, você não vai dar um pico glicêmico, né? Não vai entrar com açúcar ou que se converte em açúcar facilmente, o que vai favorecer ali a desinflamação do seu organismo, vai fornecer nutrientes maravilhosos, que o ovo tem tudo que a vida precisa, né? E ele ainda é fonte de para os olhos, né? A zeaxantina, a astaxantina, a luteína, que são nutrientes fantásticos para a saúde dos nossos olhos. Nós temos ali gorduras boas nos ovos, né? Enfim, um super alimento que a gente pode abrir o nosso dia com ovos, por exemplo. Ô Ramon, e muita gente, o ovo, durante um bom tempo, isso no passado, foi tido como um certo vilão, né? As pessoas eram orientadas a não consumir ovos. Agora se inverteu. Aí eu te faço uma pergunta quando você fala dos ovos. Tem uma medida certa para consumir ovo durante o dia? Por exemplo, o ser humano ele pode consumir 3, 4 ovos, 2 ovos. Qual que é a visão da naturopatia sobre a quantidade? Então, a naturopatia, primeiro, essa questão da quantidade, né, os nutricionistas são os profissionais mais adequados para calcular o que cada pessoa precisa no dia, de proteína, por exemplo, que o ovo fornece. Mas o que a gente tem de informação é que, primeiro, o ovo é um alimento extremamente seguro, né? E, claro, ele tem uma carga calórica que pode fazer com que a pessoa ganhe peso, se for em excesso. Mas o que se entendia antes dessa questão do aumento do colesterol é que todo alimento rico em colesterol, como é o caso do ovo, o que se pensava, a ciência no passado, é que esse colesterol passaria totalmente para o nosso corpo, aumentando o nosso nível de colesterol. E a gente sabe que a quantidade que passa para o nosso corpo é mínima e não aumenta significativamente o nosso colesterol. O que faz aumentar o nosso colesterol do ponto de vista alimentar são açúcares e carboidratos simples. Por isso que o ovo é uma excelente proposta e não tem mais essa fama ruim que ele ganhou no passado. Então, a quantidade de ovos vai ser avaliada pelo profissional e cada pessoa vai ter uma quantidade diferenciada. Sabe? Pode acontecer dentro da naturopatia, em alguns casos, de ter que entrar com algum tipo de medicamento dentro da composição da naturopatia, em alguns casos, dentro desse nosso tema de hoje, ou a maioria sempre vai ser com a retirada de alguns alimentos? Então, não, excelente pergunta, né? Porque embora a gente falou muito da mudança de hábitos alimentares, a naturopatia tem diversos protocolos para tratar as questões gástricas, né? A gente sempre ou passa algum suplemento vitamínico ou mineral para a pessoa regular o pH gástrico, ou passa plantas medicinais de formas muito práticas, né? Ora gotinhas, ora cápsula, para ficar bem prático no dia a dia das pessoas, para melhorar isso. Então, uma pessoa que chega no nosso consultório com uma queixa de dores, de queimação, de desconfortos, de refluxo, a gente entra com uma proposta, né, de formulação que em poucos dias, 2, 3 dias, a pessoa já melhora de todos os sintomas que ela vinha sentindo. Então, ela tem um alívio ali praticamente imediato. E na proposta do tratamento, nós vamos regulando o pH gástrico dessa pessoa para que ela não sinta esse desconforto e na retirada gradativa dessa fórmula que a gente coloca, ela pode viver muito bem novamente e sem usar nada. Mas nós temos sim protocolos de fórmulas naturais. Que bacana. Ô Ramon, a gente está caminhando para o final do programa e sempre no final o nosso entrevistado aqui deixa uma mensagem dentro desse nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje abordou sobre o que há por trás dos problemas gástricos, né? Repetindo que muita gente gosta só do imediatismo.
E antes de você finalizar, aqui agora o Almeida pediu aqui o contato, que é o 991370003. Isso também é o grupo do WhatsApp que tem muita informação de saúde, né? Muitas pessoas podem entrar. Mas qual que é a sua mensagem principal dentro desse nosso tema de hoje? Muita gente fica sofrendo e querendo apenas ir na farmácia e resolver logo. Que você acha importante citar e passar para o público que está nos acompanhando agora ao vivo pela TV Candidez nesta primeira terça-feira do mês? Então, o mais importante é a pessoa entender que ela retirar a dor ou desconforto, ela não está resolvendo o problema. Isso não difere de uma hipertensão, onde a pessoa toma um medicamento antihipertensivo e acha que resolveu o problema da pressão dele. Quando, às vezes, o problema da pressão originou, por exemplo, numa resistência insulínica. E aí, no que ela retira os açúcares e também os carboidratos simples, a pressão dele pode voltar a normalizar. Ou mesmo quando o problema é de ordem emocional. A gente regula a parte emocional e ele volta à normalidade sem precisar de medicamentos. Então, a saúde gástrica, você não precisa ficar utilizando de um medicamento para o resto da vida para se sentir bem. Não, você pode entrar com um tratamento natural para melhorar essa condição e você não precisar de nada depois e ter uma vida mais saudável e evitar que você abra porta para outras doenças quando você usa apenas analgésicos gástricos. O outro aspecto que eu queria chamar a atenção e deixar como mensagem é que a maioria dos problemas corriqueiros gástricos são um desajuste na nossa alimentação. Então, procure o profissional certo, procure os naturopatas, procure os nutricionistas para você fazer esse ajuste, para você ficar livre, em definitivo, desses problemas. Então, não fique refém de medicamentos por toda a vida. Muito bem, Ramon, muito obrigado aqui pela sua participação. Dia 3 de junho é a primeira terça-feira do mês. A gente vai voltar com mais informações e sempre com bons temas ligados à naturopatia. Obrigado mais uma vez pela sua presença nessa terça-feira aqui de maio. Obrigado. Te agradeço também. Eu lembro a todos que a reprise desse programa você vai acompanhar no sábado, a partir de 13h, aqui na TV Candidez. E breve, também vai estar disponível no canal do YouTube para que você possa ver, rever e que tudo isso possa acrescentar na sua vida. Para você, uma boa noite, Ramon. Boa noite a todos que nos acompanharam. Até a próxima terça, se Deus quiser.